noite, igreja. É sempre um motivo de muita alegria e de muita responsabilidade compartilhar um pouco da palavra de Deus. Deus ele está nesse lugar e Ele tem falado comigo desde do início do culto, e eu creio que Ele também tem falado com cada um dos irmãos. E eu peço que os irmãos durante a mensagem continuem em espírito de oração, para que Deus ele continue falando em cada coração. Hoje nós vamos falar sobre fé. O tema da nossa mensagem é a fé verdadeira versus a fé falsa. É um tema que, na verdade, Deus ele falou primeiro comigo, e que primeiro eu preciso mudar algumas coisas em mim mesmo. E eu espero que Deus ele fale também ao coração de cada um dos irmãos. Fé verdadeira, fé falsa. É um grande desafio para nós hoje tentar talvez definir o que vem a ser fé. Nossa sociedade atual, a sociedade que a gente vive, está repleta de produtos falsificados. A gente pode encontrar produtos falsificados, por exemplo, na indústria de vestuários. Você pode encontrar roupas falsas, talvez bolsas, relógios, óculos. Artigos de beleza também, podem ser falsificados, como a gente vê unhas, talvez, aquelas unhas de mentira. Cabelos também, existem cabelos. Na indústria alimentícia, por exemplo, também nós temos a presença da falsificação. Por exemplo, existe aquela carne falsa, a falsa carne, refrigerante falso, açúcar falso. A falsificação ela também está presente no entretenimento, jogos de videogame, CDs, DVDs, Blu-rays, celulares, smartphones, computadores. Também existe a falsificação, a gente bem sabe. E também temos as chamadas fake news, um termo novo aí, muito usado, as notícias falsas. Então, como a gente pode perceber, a nossa sociedade, esses são só alguns exemplos, mas os irmãos com certeza conhecem outros. E cada um desses produtos ou desses artigos que eu falei pode ser adquirido por um preço bem barato e talvez funcionar como verdadeiro. Você ali com um smartphone talvez copiado ou um verdadeiro, talvez funcione da mesma forma. Aqui eu não quero criticar os produtos falsos, longe disso. Mas eu quero dizer que quando falamos de fé, você só pode ter o verdadeiro. O falsificado não funciona. O falsificado não funciona. A fé falsa, ela não funciona. E hoje eu gostaria de falar sobre isso. A fé verdadeira versus a fé falsa. Existe na Bíblia dois conhecidos líderes da igreja primitiva. Com certeza os irmãos conhecem. Paulo e Tiago. Paulo e Tiago. Eles falam sobre fé. Seus ensinos, focam muito sobre fé. Muitos talvez possam pensar que eles se opõem em seu pensamento, em seu ensino sobre fé. Até mesmo Martinho Lutero, em algum de seus estudos, ele fala que eles talvez não concordavam quando ensinavam sobre fé. Mas isso, na verdade, não aconteceu. Porque a gente sabe muito bem que a palavra de Deus ela não se contradiz. Embora você possa ler uma coisa lá em Gênesis, depois ir lá no final da Bíblia, lá em Atos, Romanos, e aparentemente uma aparente contradição, mas na verdade a palavra de Deus não se contradiz. E Tiago e Paulo, quando falam sobre fé, eles também não se contradizem. Olha só, vou colocar dois versículos aqui, um de Paulo e outro de Tiago. Em Romanos capítulo 3, versículo 28, Paulo diz assim: somos salvos pela fé em Cristo,
e não pelas coisas boas que fazemos, de acordo com a lei. Em Tiago 2,14, Tiago diz assim: assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, e não somente pela fé. Esses dois versículos. Às vezes eu vou falar alguns versículos aqui e pode ser que não apareça na tela. É proposital, para que a gente consiga, abranger um maior número de versículos de uma maneira mais dinâmica. Então peço aos irmãos que, talvez eu esteja lendo o versículo, os irmãos tentem abrir, concentrem só na minha voz, que vai ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido. Um ou outro versículo vai aparecer ali para os irmãos irem acompanhando. Então esses dois versículos, Paulo e Tiago, existe uma aparente contradição aqui. Um fala que nós somos salvos apenas por fé, e outro fala que precisa de fé e de obra. Mas na verdade eles não se contradizem. A ênfase do ensino de Paulo, ela está em como saber que eu estou salvo. E a ênfase do estudo de Tiago, do ensino de Tiago, é como mostrar que eu sou salvo. Um se foca mais em saber e outro se foca mais em mostrar. Paulo ele fala muito sobre a raiz da minha salvação, a raiz da salvação interna, aquilo que é invisível. Enquanto que Tiago, o ensino dele fala sobre o fruto da minha salvação, aquilo que é externo, aquilo que é visível. Os trabalhos de Paulo, eles são mais voltados para os judeus, guardar a lei dos judeus, enquanto que Tiago ensina mais coisas relacionadas a viver como Jesus viveu. João Calvino, creio que os irmãos já ouviram esse nome. João Calvino, ele diz certa vez que a salvação é só pela fé. A salvação ela é só pela fé. Mas a fé salvadora, ela não vem só. Ela se evidencia pelas obras. A questão levantada por Paulo é como a salvação ela é recebida. Como recebemos a salvação? E a resposta é pela fé. Enquanto que a pergunta de Tiago é como essa fé verdadeira ela é reconhecida? Resposta: pelas obras. Então, na verdade, eles se complementam em seus ensinos, como duas faces de uma mesma moeda. Eles juntos, seus ensinos completam um todo. Contextualizando um pouco a epístola de Tiago, que se encontra lá no finalzinho da Bíblia. Daqui a pouco eu vou pedir aos irmãos para abrirem um versículo. A epístola de Tiago, ela foi escrita para os cristãos judeus, por volta de 70 ali depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. E se a gente fizesse uma pergunta, por que Tiago escreveu a carta que leva o seu nome? Por que motivo? Existiam alguns problemas a serem resolvidos nessa comunidade de cristãos judeus. Eu vou listar aqui apenas alguns. Por exemplo, eles estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar, alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança, esse é algum dos assuntos também abordado por Tiago. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam, outros crentes estavam vivendo de forma mundana, outros não conseguiam dominar a língua, e por último, outros estavam se afastando do Senhor. Se a gente for olhar para algum desses pontos que a comunidade cristã judia naquele momento estava passando, talvez seja também algum dos pontos que nós estejamos passando, que já passamos em algum momento. Então essa carta é para nós também. Mas sobre a mensagem, fé verdadeira versus fé falsa. Como que eu sei que a minha fé ela é verdadeira? Como que você sabe que a sua fé ela é verdadeira? Como nós sabemos? As perguntas que eu vou fazer aqui, ou os pontos que eu vou estar tratando aqui essa noite com os irmãos, eu peço que vocês façam uma autoavaliação. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele diz: examinem-se a vós mesmos. Examinem-se a vós mesmos. Então não sou eu que vou examinar os irmãos,
não são os irmãos que vão me examinar, mas nós mesmos vamos nos examinar, autoexaminar, olhar para nós mesmos. Será que minha fé, ela é verdadeira? Será que de fato eu estou trilhando uma fé salvadora? Ou no final eu vou me deparar com uma fé falsa e que de fato tudo que eu vivi não valeu a pena? Será? Onde eu arrumo essa certeza de que a minha fé é verdadeira, que eu estou trilhando o caminho correto? Tiago fala sobre isso. Em Tiago, capítulo 14, versículo 20, do 14 ao 20, nós vamos estar tratando esta noite. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos é sobre a fé verdadeira. Ela é mais do que palavras. A fé verdadeira é mais do que palavras. Tiago, capítulo 2, versículo 14, gostaria de pedir aos irmãos que abrissem, só para a gente ir acompanhando, diz assim, pode deixar a sua Bíblia aberta em Tiago 2 mesmo, versículo 14, a gente vai ler até o 20 separadamente. Versículo 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Olha só, foquem nessa parte. Se alguém disser que tem fé, ou seja, substituir fé por palavras, talvez apenas recitar ou defender o cristianismo, isso não vai fazer de uma pessoa um cristão. Talvez acreditar que palavras têm o mesmo valor de atos, de ações, de fé. Apenas talvez fazer uma bela oração, citar versículos bíblicos, isso não faz de uma pessoa também um cristão. Conhecer doutrinas, várias doutrinas da Bíblia, e não colocar em prática nenhuma delas, isso é dar o mesmo valor a palavras do que a atos. E a fé, a gente sabe que ela é mais do que palavras. Nem todas as pessoas que se professam cristãos, ou que dizem ser cristãos, dizem crer em Jesus, serão salvas. Nem todas. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus é claro. Ter uma fé verdadeira ou ter uma fé autêntica não é apenas dizer para os outros que somos cristãos. Não é apenas isso. Não é apenas falar sobre céu, falar sobre as coisas de Deus, mas sim é produzir vida, gerar transformação, ser um objeto de transformação pessoal de Deus. Jesus, ele se interessa muito mais pelo nosso comportamento ou pelo nosso estilo de vida do que pelo nosso discurso. Muito mais. É isso que ele vem falando, é isso que os ensinos dele vêm nos mostrando. Segundo ponto. A fé verdadeira, ela é mais do que emoção. A fé verdadeira, ela é mais do que emoção. Tiago, capítulo 2, versículo 15, vamos estar lendo até o 17, diz assim: por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Observe o seguinte cenário. Dê asas à imaginação. Uma pessoa necessitada, ela entra na igreja, visivelmente necessitada. A pessoa com uma fé falsa, o que ela faria? Ela veria o visitante, veria suas necessidades e daria a ele muitas palavras cheias de emoção, cheias de conforto. Ah, Deus te abençoe, Deus te dê agasalhos, Deus te encha seu estômago, que Deus amanhã ele vai fazer isso. Não estou dizendo que isso é errado, mas a pessoa com uma fé falsa, ela apenas faz isso. Agora, uma pessoa com uma fé verdadeira,
ela faz exatamente como Jesus ele deixou para nós como ensinamento. Em Mateus capítulo 25, 35, 36 e 40, ele diz assim: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim. Então, em Mateus 25, versículo 35, 36 e 40, Jesus disse isso. Que quando nós fizermos todas essas coisas que ele falou ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Eu sei que talvez esse versículo, bate assim de encontro ao nosso conforto, talvez venha nos incomodar um pouco, mas isso é motivo de nós orarmos e pedirmos a Deus para que nós venhamos nos parecer cada vez mais com o que Jesus ele pediu para que nós fôssemos. James Boyce, ele foi um professor e teólogo, estudante da Bíblia do século passado. Ele diz o seguinte: não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo ignorar as necessidades dos outros. Não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo e ainda professar que somos cristãos. É muito forte isso que ele diz. Isso é motivo para nós pararmos e pensarmos: será que minha fé tem sido verdadeira a esse ponto? Eu não estou falando para você olhar para mim, eu não estou falando para você olhar para o seu irmão, mas olhar para si mesmo. Como eu olho para mim mesmo e falo: será que de fato a minha fé é verdadeira? Eu sei que eu não sou perfeito, nenhum dos irmãos também são perfeitos, mas nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos capacite a viver da forma que Jesus ensinou, e assim nós melhorarmos a cada dia mais e mais. Terceiro ponto: a fé verdadeira, ela é mais do que uma ideia a ser discutida. A fé verdadeira, ela é mais do que uma ideia a ser discutida. Tiago, capítulo 2, versículo 18, diz assim: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Esse versículo, para ser sincero aos irmãos, ele, pelo menos para mim, pareceu um versículo um tanto complicado, de não entender, porque Tiago ele é muito claro, mas talvez de interpretar na sua raiz, assim, vamos dizer assim. E aí eu pensei num outro cenário. Duas pessoas, me acompanhem. Uma pessoa, ela tem fé e não tem obras. A outra pessoa, ela mostra a sua fé através das obras. Duas pessoas. A pessoa 1, como essa pessoa que tem fé, que tem apenas fé, poderia mostrar sua fé sem obras, sem ações? Essa é a pergunta de Tiago. Como uma pessoa que tem fé, apenas fé, ela pode mostrar a sua fé sem obras, sem ações, sem atos? Como? Como pode mostrar a sua fé? Você pode tentar pensar um pouco. Como? É impossível de mostrar a nossa fé sem ações. Mas ela poderia fazer uma coisa. Ela poderia afirmar, ela poderia argumentar, ela poderia dizer: eu tenho fé, olha só como a minha fé é. Poderia discutir algumas ideias, mas ela nunca seria capaz de mostrar a sua fé. Esse é o foco do ensino de Tiago, mostrar a nossa fé. Essa pessoa ela nunca poderia mostrar a sua fé, porque não tem obras, não tem ações, não tem fruto. Uma fé sem fruto ela é morta. Assim como o corpo sem alma, como Tiago diz mais para frente, ele é morto, assim também a fé sem obras, sem ações, ela é morta. Apenas ideias, meros conceitos, não prática, fica ali no campo intelectual. Isso não é fé.
Isso é uma fé falsa. A segunda pessoa, que eu falei ainda há pouco, duas pessoas. A segunda pessoa, ela mostra a sua fé através das obras. Ou seja, as suas obras são fruto da sua fé. Essa pessoa, ela não tenta argumentar nada. Ela não argumenta, não precisa discutir ideias, falar que a sua fé é isso, veio disso e tal, e tudo mais. A sua própria vida mostra a sua fé. É um testemunho vivo da palavra de Deus. A sua vida fala por ela mesma. Então a fé verdadeira, ela não é uma ideia, ela é um fruto de uma vida transformada. A fé verdadeira, ela é prática, ela é evidenciada por ações. A fé verdadeira, ela é demonstrada através de frutos de arrependimento e mudança de vida também. Isso é fé verdadeira. João, capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Olha só, desde há muito tempo Jesus comparando, né, o nosso novo nascimento, né, que nascemos pela fé em Cristo, com frutos, produzir frutos. Nós fomos chamados para servir a Deus, para produzir frutos, para dar frutos. E é exatamente isso que é a fé verdadeira. Então, quando falamos de fé falsa, fé verdadeira, podemos olhar, né, para essa alusão, né, que Tiago fez, né, a duas pessoas. E que a fé ela é muito mais do que tentarmos discutir ideias. Não é feita, a fé não é para colocar talvez numa mesa redonda e ali nós debatermos, olha, a minha fé é assim, a minha fé veio daqui, a minha fé veio de não sei aonde. Não, a fé verdadeira ela é prática. A fé autêntica, ela é evidenciada por ações. Então até agora nós vimos que a fé verdadeira, ela é mais do que palavras. A fé verdadeira, ela é mais do que emoção. Vimos também que a fé verdadeira, ela é mais do que uma ideia a ser discutida. 3. Quarto ponto. A fé verdadeira, ela é mais do que uma verdade que eu acredito. Esse ponto me levou a pensar em algumas coisas. Porque uma fé, ela é muito mais do que uma verdade que nós acreditamos. Eu vou deixar isso bem claro. Mas ela é muito mais em uma coisa que nós acreditamos. Por quê? Olha só o exemplo que Tiago nos dá. Tiago, capítulo 2, versículo 19 ao 20. Diz assim: você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras ela é inútil? E eu faço uma pergunta aos irmãos. Não precisa me responder, apenas pensem na pergunta. Você sabia que os demônios eles têm fé? Vocês sabiam que os demônios têm fé? Sim, eles têm fé. Eles, primeiro, creem na existência de Deus. Eles não são ateus e nem muito menos agnósticos. Segundo, eles creem na divindade, na filiação de Jesus Cristo. Eles creem na divindade e filiação de Cristo também, assim como nós cremos também. Marcos, capítulo 3, versículo 11, prova isso, olha só. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Marcos, capítulo 3, versículo 11. E também, os demônios, eles creem na existência de um lugar de castigo. Eles creem na existência de um lugar de castigo. Lucas, capítulo 8, versículo 31. E imploravam que Jesus não os mandassem para o abismo. Então, eles têm fé. Mas a pergunta é, o que diferencia a fé deles da nossa fé? Por que a fé deles não é capaz de salvá-los e a nossa fé pode salvá-los? Por quê? O que diferencia? Qual é a diferença?
Por que a fé é de demônios, essa fé falsa que Tiago fala, ela é incapaz de salvar? A falsa fé de demônios não é capaz de salvar porque ela é uma fé na qual eles somente foram tocados em um nível intelectual e um nível emocional. Por isso é incapaz de salvar. Foram tocados apenas no nível intelectual e em um nível emocional. Quando ele fala, os demônios também creem e tremem de medo. Crer e tremer não são experiências que por si só fazem uma pessoa ser salva, porque senão eles seriam também. Não são experiências que produzem salvação, apenas crer e tremer. Prestem atenção no apenas crer e tremer. Porque uma pessoa ela pode ser muito esclarecida na sua mente com relação a Cristo, com relação às coisas de Deus, com relação à Bíblia, os ensinos, os estudos. Ela pode ser até mesmo tocada no seu coração, chorar, clamar, pedir, e ainda assim não ser salva. Porque a fé verdadeira, ela envolve algo a mais, que os demônios eles não têm, como diz Tiago, que é o quê? Uma vida transformada. Algo que pode ser visto, algo que pode ser reconhecido. Uma vida transformada. Se não há transformação, não há salvação. É preciso, mas também não é aquilo. Hoje eu criei, hoje eu tive fé e hoje eu já mudei minha vida inteira. É um processo, que aí entra a santificação. É um outro processo. Mas precisa ver frutos de arrependimento, mudança de vida. Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha só, para realizar boas obras. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. São exemplos de versículos que mostram e que falam a respeito do novo nascimento. A partir do momento que nós cremos, nós também precisamos ter uma vida transformada, ser evidenciado por ações essa nossa fé, e assim ela é verdadeira. Frutos, precisa de dar frutos. E para uma leitura complementar, se você quiser anotar ou algo assim, leia todo o versículo, o capítulo de Efésios, capítulo 4, do 17 até o 32, ali Paulo vem falando sobre essa transformação. E o último ponto. A fé verdadeira, ela é alguma coisa que eu faço. A fé verdadeira é alguma coisa que eu faço. E aí, eu vou pular um pouco o versículo, mas por ordem seria o versículo 20. Mas eu vou lá para o 26. Versículo 26, Tiago 2, 26. Diz assim: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações ela está morta. Tiago usa uma comparação aqui, ele compara o corpo, o espírito, e usa fé e ações, como uma dependendo da outra para que sejam vivas. E eu posso usar também uma comparação, por exemplo, imagine uma árvore frutífera. Você plante lá no seu quintal, no seu terreno, você plante uma árvore, pode ser uma árvore de qualquer fruto. E uma vez que você plante, você espere que quando essa árvore crescer, ela venha dar frutos. Mas se ela não der frutos, alguma coisa está errada. A raiz talvez esteja ruim. A raiz talvez ela não esteja boa e você tenha que podar essa árvore, cortar e talvez replantá-la. Assim também é a fé. Quando ela não vem acompanhada de obras, quando ela não vem acompanhada de bons frutos, a fé ela é morta. É o que diz Tiago. A fé sem ações está morta.
No livro de Hebreus, capítulo 11, evidentemente eu não vou ler todo o capítulo, mas eu sei que os irmãos já ouviram falar ou já leram alguma coisa a respeito. Temos alguns exemplos de vida de homens e mulheres, né, de fé. Homens e mulheres de ação. Essa ação que eu falo aqui não é um mero ativismo, como talvez está ocupado, fazendo coisas, vamos colocar assim, né, na igreja. Não é apenas isso. A ação que eu me refiro aqui não é apenas isso. Não estou dizendo que isso é ruim, com certeza não. É bom, é uma evidência também da nossa fé. Mas o que eu falo aqui é homens e mulheres de ação, chamados heróis da fé. Olha só, até o autor de Hebreus, né, até colocou-os, né, como heróis da fé. Por quê? Onde está a ação deles, né? A ação deles se encontra no sentido de que Deus falou e eles obedeceram. E ali você tem uma lista, né, como se fosse um hall da fama ali dos heróis da fé, dos principais, né, personagens bíblicos ali falando sobre os seus atos de fé, as suas ações, né, de coragem, né, e de obediência a Deus. E com a fé deles nós podemos aprender algumas coisas. Por exemplo, podemos aprender que a fé verdadeira, ela é uma fé que obedece a Deus. A fé verdadeira é uma fé que obedece a Deus. A fé verdadeira é uma fé que se mostra na vida diária, no dia a dia. Seja quando nós falamos com pessoas, o nosso modo de falar com pessoas, seja o nosso modo de reagir, talvez até mesmo problemas e dificuldades que enfrentamos em nossa vida. A fé verdadeira é uma fé que se mostra quando nós vamos, talvez, no mercado comprar alguma coisa e a maneira como tratamos, né, um atendente que talvez esteja demorado ou embaralhado ali com troco. Talvez a fé verdadeira é uma fé que se mostra também a maneira como dirigimos, se alguém nos dá uma fechada no trânsito, né, o que nós falamos, o que nós fazemos, será que revidamos, batemos de volta, não sei. Mas uma fé verdadeira é uma fé que se mostra no dia a dia. É muito mais do que conceitos, é muito mais do que ideias a ser discutidas, é muito mais do que palavras a serem faladas. Ela é prática, ela é experimentada. Ela se manifesta também em nossos estilos de vida. Quais são os nossos princípios? Princípios com relação a tudo na vida, a todas as áreas, até mesmo em relação à área de finanças. O seu dinheiro, por exemplo. Quais são os seus princípios sobre o dinheiro? Será que eles são princípios bíblicos? Ou será que são princípios de não sei, talvez de um youtuber famoso que você gosta e tudo mais, ou um cara que entende sobre finanças, até mesmo sobre essa relação também. Então a fé, ela se envolve, a fé verdadeira, ela se envolve com o nosso viver, com o nosso estilo de vida, as coisas que nós gostamos de ouvir, de ver, de compartilhar. Compartilhar não só, né, em redes sociais, né, mas em tudo na vida. A nossa fé, ela se manifesta aí, ela está nesse campo. A fé verdadeira, ela está nesse campo. Mas infelizmente, ainda existem cristãos que vivem como Tito nos fala. Como Tito. Olha só, Tito capítulo 1, versículo 16, parte A diz assim: no tocante a Deus, professam em conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Tudo dentro daquilo que Tiago até mesmo vem falando. No tocante a Deus, professam em conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Até mesmo parecido com o que Jesus disse. Eles me louvam, me adoram com os seus lábios, mas o seu coração, né, está distante de mim. Então a gente percebe, né, aquilo que falamos no começo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não se contradiz. Do começo até o fim, ela é um livro só. Ela se complementa. Basta apenas um coração, né, aberto e a mente e o coração cheio do Espírito Santo para que Ele possa nos mostrar que a palavra de Deus, ela, de fato, ela se complementa. Ela conversa entre si, entre os versículos. Jesus, ele é relatado desde Gênesis a Apocalipse. Todos os livros falam a respeito de Jesus. Aí você pode dizer, ah não, mas Esther não fala a palavra de Deus uma vez, tal. Mas se você vê na vida de Esther, outra pessoa de fé, que teve uma fé verdadeira, ela também, a gente vê Deus na vida dela, sem precisar falar Deus na Bíblia, ali no livro. A gente vê Deus agindo na história de Esther.
Então a gente percebe que, embora muitas pessoas possam dizer, não, mas a Bíblia se contradiz nisso, olha só, eu tenho um ponto que aqui mostra que a Bíblia, olha só o que a Bíblia fala. Não dê muitos ouvidos, a discussões que possam te levar para um outro caminho, mas a palavra de Deus, ela não se contradiz. Agora eu vou dar 2 exemplos de uma fé verdadeira. 2 exemplos. De uma fé verdadeira, de uma fé ativa. E é o mesmo exemplo usado por Tiago. Eu peguei o exemplo do Tiago. Para finalizar a sua doutrina, todo o seu ensinamento, Tiago ele ilustra a fé verdadeira na vida de 2 importantes personagens bíblicos. E com certeza vocês conhecem esse personagem. São personagens famosíssimos na Bíblia. A gente fala deles o tempo todo. Abraão e Raabe. É muito legal o exemplo usado por Tiago, porque ele usa 2 pessoas totalmente opostas, tiveram origens diferentes, passaram por experiências de vida completamente diferentes. Assim como cada um de nós, ninguém aqui é igual um ao outro. Se a gente começar a parar e pensar na maravilhosa obra de Deus, quantas pessoas tem no mundo e nenhuma delas são iguais. Nenhuma passou mesmo que sejam gêmeos, não passaram pelas mesmas experiências, embora tenham nascido na mesma casa, mas as experiências são outras. Então assim, Abraão e Raabe. Abraão. O que a gente vai focar aqui, a história de Abraão ela é grande, ela é extensa, mas a gente vai focar aqui só apenas nos capítulos 15 e 22, que se relaciona à fé de Abraão. E Raabe, a história dela se encontra em Josué capítulo 2. Abraão e Raabe. Vamos falar deles 2. Então, como eu disse ainda há pouco, eles são 2 indivíduos completamente diferentes um do outro. Olha só, vou pontuar algumas coisas. Por exemplo, Abraão, ele deu origem ao povo de Israel. Nós conhecemos o povo de Israel. Enquanto que Raabe, ela pertencia a uma nação totalmente pagã, idólatra. Abraão, ele era um homem piedoso. Enquanto que Raabe, ela era uma mulher corrompida, era uma meretriz. Abraão, ele era amigo de Deus. Enquanto que Raabe, ela pertencia a um povo que era inimigo de Deus. Olha só, que oposição. E por que Tiago ele junta esses 2 exemplos? Porque esses 2 personagens bíblicos, eles eram pessoas que demonstraram e que exerceram uma fé verdadeira, uma fé salvadora. E é esse exemplo que ele quer trazer para nós. É isso que eles tinham em comum, a fé deles. E é um exemplo vivo para nós também, a fé verdadeira. Tiago, capítulo 2, versículo 22, diz assim: veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio de suas ações, a sua fé se tornou completa. Fé e ação agiram juntas na vida de Abraão e na vida de Raabe. É isso que ele está falando. Versículo 22. Primeiro, Abraão. Vamos falar um pouco sobre Abraão. Como a vida de Abraão se relaciona com a fé. Como a gente pode ver fé e obras andando juntas na vida de Abraão. Abraão, ele demonstrou possuir uma fé verdadeira quando ele obedeceu à voz de Deus. Quando ele obedeceu à voz de Deus. Em Gênesis 15, Abraão ele sai de sua terra. Sei que os irmãos já ouviram muito sobre Abraão, mas só para a gente relembrar. Abraão ele sai de sua terra e foi chamado para ir para uma terra que ele nem conhecia. Os irmãos conhecem muito bem a história. Ur dos Caldeus, uma terra que mana leite e mel. Ele foi chamado para ir. E ele obedeceu a Deus. E ele, quem era Deus? Mas eu sei que nunca ouvi falar sobre Deus. Ele vivia numa terra pagã. Não havia conhecimento de Deus onde ele vivia. E Deus o chama. E ele obedece. Sem nem mesmo saber para onde ele ia. Ele obedece, porque Deus falou. O Criador de toda a terra falou, e eu vou obedecer. Em Gênesis capítulo 22, Abraão ele se mostra disposto a oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Mais uma vez, porque Deus pediu. Embora Isaque não tenha sido consumado o sacrifício ali de Isaque, porque Deus proveu um animal para ser sacrificado no lugar, mas Abraão ele se mostrou disposto. Mais uma vez, ele obedeceu a Deus.
E Tiago fala sobre Abraão, ele diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 23, diz assim: assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Foi chamado de amigo de Deus. Aqui eu poderia muito bem, falar um pouco, entrar na questão da doutrina da justificação e tudo mais, mas não é a ideia, não é o propósito falar sobre isso. É falar sobre que a fé verdadeira de Abraão ela foi manifestada no momento em que ele obedeceu à voz de Deus. Sobre Raabe, às vezes você pode pensar, Abraão é tranquilo a gente ver, como a fé verdadeira se manifestou na vida de Abraão. Mas e quanto a Raabe? Raabe pode ser um pouco mais difícil. Até eu mesmo fiquei pensando, como Raabe ela demonstrou uma fé verdadeira? Com tudo isso que nós já sabemos dela. Era uma prostituta, uma meretriz, vivia num povo inimigo, estava longe de se chamar talvez uma mulher piedosa. Como ela demonstra uma fé verdadeira? Raabe, ela creu e agiu. 3 passos na vida de Raabe. Por exemplo, Josué capítulo 2, versículo 10, diz assim, Raabe fala assim, para os espias que... Raabe diz assim: soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do rio Jordão, vocês mataram Seão e Og, o rei dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Primeiro aqui a gente vê que Raabe, ela ouviu a palavra de Deus. Ela reconheceu que estava numa cidade condenada. Ela ouviu e reconheceu. Esse é o primeiro passo também nosso. Nós precisamos ouvir e reconhecer a palavra de Deus. Estamos no mesmo caminho. Depois, o que Raabe fez? Raabe, ela não somente ouviu, mas ela também foi tocada no seu coração. Olha só, versículo 11. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Isso é Raabe falando com os espias, um pouco antes de invadirem a cidade de Jericó. Então aqui Raabe, ela não somente entendeu a mensagem, não somente ouviu, mas ela foi tocada. E por último, Raabe, ela fez alguma coisa. Ela fez alguma coisa. O que Raabe fez? Ela protegeu os espias. Raabe protegeu os espias. Agora lá em Hebreus, aquele capítulo que eu falei, que fala sobre os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 31, fala assim: foi pela fé que Raabe não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Raabe, ela arriscou sua própria vida para salvar, proteger, na verdade, os espias. Porque Raabe, ela entendeu que havia um Deus que estava rumo a uma cidade, a uma nação, a conquistar tudo aquilo. E que ela queria fazer parte do propósito, do plano de Deus também. E por isso ela agiu, ela falou: como eu posso fazer parte? Ela sentiu que realmente era aquilo que Deus estava pedindo para ela fazer, proteger os espias. Então Raabe, ela entendeu, ela obedeceu a Deus. Quando protegeu os espias, ela agiu. Primeiro ela ouviu a palavra, ela reconheceu. Depois ela foi tocada no seu coração e por último ela fez alguma coisa, que foi proteger os espias. Mais tarde, nós bem sabemos também que Raabe, ela passa a compor a genealogia de Cristo, descendente, Davi, na verdade, é descendente dela, Cristo, descendente da linhagem de Raabe. Então tudo isso mostra como Deus recompensou a fé dessa mulher que aparentemente, à vista da sociedade, não daria em nada, ou talvez não possuiria uma fé verdadeira. Então são 2 exemplos, usados por Tiago para ilustrar o que é uma fé com ações, o que é uma fé viva. Então, para nós já caminharmos para o fim, 2 Coríntios, como eu falei no começo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, parte A, diz assim: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, ele é bem enfático aqui.
examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para ver se estão na fé. Isso é um autoexame que nós precisamos fazer todos os dias da nossa caminhada cristã. Será que de fato eu estou na fé? Em que momento talvez eu deslizei? Como eu posso voltar para o caminho? Ou como eu posso melhorar? Como eu posso possuir essa fé verdadeira? Onde eu estou errando? E por isso aqui a gente trouxe alguns pontos que talvez possam nos ajudar a caminhar, a trilhar o caminho de uma fé verdadeira. Para que no final, da nossa vida nós não vemos chegar e Deus fala: apartai-vos de mim porque não conheço. Então, cada um dos pontos que nós falamos, por exemplo, a fé verdadeira, ela é mais do que palavras. A fé verdadeira, ela é mais do que uma ideia a ser discutida. A fé verdadeira, ela é mais do que uma verdade que eu acredito. E por último, a fé verdadeira, ela é alguma coisa que eu faço. Então eu espero que os irmãos tenham entendido pelo menos alguma parte de tudo aquilo que Deus, Ele com certeza tocou primeiro no meu coração. Em algum desses pontos talvez eu preciso de melhora, eu preciso de mudança. Não sou perfeito, assim como também, cada um de nós não somos perfeitos, mas estamos num processo de santificação, de se parecer cada vez mais e mais com Cristo, com Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Então que Deus, Ele continue abençoando a vida dos irmãos e que essas palavras não sejam minhas palavras, mas que o Espírito Santo possa continuar tocando no coração de cada um dos irmãos durante esta semana, durante esta noite, e que Deus possa complementar cada palavra que aqui foi dita.